Alguém mais quem conhece bem Yogananda? Alguém aqui conhece bem? Conhece um pouco, mas se já leu o livro, já conhece bastante, né? Esse livro é a melhor história sobre ele. O restante não conhece, não é? Bom, Yogananda, ele foi o maior divulgador da yoga para nós aqui do Ocidente. Ele estava num período como hoje, se a gente vê hoje em dia, as pessoas costumam dizer, naquela época tinha muitos mestres, muitos gurus, hoje em dia não tem. Porque se você for ver os mestres que a gente vai falar de Vivekananda, de Prabhupada, de Yogananda, de tantos mestres que a gente citar aqui, quase todos são do passado, né? Passado mais curto ou mais remoto. Né? Aí muitas pessoas dizem, não, essa coisa de mestre é uma coisa do passado. Né? Hoje em dia, não. E a gente acha que isso acontece agora, mas na época de Yogananda, isso acontecia. E, de certa forma, incomodava ele, porque ele teve uma vida espiritual muito intensa, com muitos fenômenos de vários tipos, e ele dizia, não, como é que as pessoas dizem que isso não existe, que isso é coisa do passado? Ele dizia, não, isso é coisa de todas as épocas. Porém, quem vem à Índia e fica nas grandes cidades por aqui, vem por turismo, por coisa desse tipo, não vai conhecer nenhum mestre de verdade. Vai conhecer, como o Bruno falou, aqueles que se intitulam mestre, que estão na mídia, sabe? E raramente algum deles é um mestre de verdade. Pode chegar a ser, né? Como Gandhi ganhou até as TVs do mundo todo em sua época. Mas depois de muito trabalho, de muito anonimato, de ser muito criticado. E Yogananda disse, não, eu tenho que mostrar para as pessoas que os mestres, eles existem, eles são da atualidade, eles estão em muitos lugares. Na Índia, por exemplo, eles estão nas aldeias mais distantes. Eles estão longe dos centros urbanos. Porque o interesse dele é diferente do interesse da maioria das pessoas. Eu li até um livro que foi sobre Atlântida, aquele livro que eu te falei, Bruno. Alguma coisa de Atlântida, esqueci o nome agora. Um livro fantástico, muito bom. Mas o autor, ele comete um erro. Ele diz que os gurus são uma coisa do passado, que hoje em dia a gente se espiritualiza em conexão direta com Deus e não precisa mais de guru, né? Ou guru, como é mais chamado na Índia. Isso é verdade e não é. Isso acontece com muitas coisas, porque depende da perspectiva que você olha. Quando você pega uma coisa assim e taxa como é isso, você vai dizer o quê? Que quem diz o contrário disso está errado, é mentira. Mas não, a gente tem que ver que as coisas acontecem, às vezes, por um ângulo é verdade. E parece ser mentira o contrário. Mas se a gente olha por outro ângulo, a gente vê que a verdade é um pouco diferente. Né? E isso acontece. Por exemplo, o próprio escritor, que é Roger Bottin, ele é mais ligado à questão espírita, mas ele é de forma bem aberta, agrega várias doutrinas e filosofias também. E ele explica que quem foi o grande mestre dele foi Hermes Trismegisto, o espírito que se materializou para ele, revelou a vida passada dele e trouxe à tona, levou ele para a espiritualidade para rever as vidas passadas deles, inclusive em Atlântida. Né? Até hoje, uma história fantástica. Aí a gente vê uma coisa, não era um guru que você foi para a Índia, encontrou numa caverna, em algum local tal. Mas qual o papel que Hermes Trismegisto fez para ele ali? Não foi o de um guru, não é? Um guru espiritual. Ou seja, isso sempre acontece. Se você diz, não, essa coisa de guru é de religião indiana, estou nem aí. Eu vou rezar para Jesus. Jesus está sendo o quê seu? O seu guru, não é verdade? A quem você entrega seu coração, a quem você se liga a Deus através dele. Né? Algumas pessoas até confundem, passam a achar que Jesus é o próprio Deus, como na Índia acha que Krishna é o próprio Deus, ou Buda, né? Mas eles são os grandes mensageiros, e sua mensagem, sua vida são tão grandes que se confundem realmente com o próprio Deus. Às vezes eles se colocam assim nas palavras, mas porque é como se eles fossem o médium de Deus. Deus se manifesta através de suas palavras. Né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Jesus ele veio para mostrar como é que a gente faz para chegar no Pai. Imagina você crescer de tal forma que você sinta Deus, que você diga, nossa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja,
É como se você tivesse se tornado realmente o canal direto. Alguns podem dizer, olha, não precisa de guru, mas não é bem assim. Deus começou a se expressar através de você. Mas você chegou até esse ponto foi por quê? Pelo ensinamento de Jesus, foi pelo ensinamento de Buda, foi pelo ensinamento de Prabhupada, de Yogananda, de Frei Damião, de Madre Teresa, de quem foi? Quem foi o guru? Quem foi o mestre? Não é? Às vezes as pessoas têm só o certo preconceito, porque guru é uma coisa indiana. Não, essa coisa de guru não existe. Mas é a mesma coisa que um santo, que é considerado santo aqui. Que um grande mensageiro católico, que um grande mensageiro espírita, como Chico Xavier, foi mais do que um grande mestre. Né? E esses mestres, eles existem. A palavra guru significa aquele que te leva ao divino, aquele que te apresenta ao sagrado. Nenhum guru vai pegar você e fazer você se iluminar. O máximo que ele pode fazer é deixar você na porta. Ó, isso aqui existe, sinta, receba. Quando chega nas portas, ele diz, agora entre, é com você. Aí você percebe aquilo, nossa, que maravilha. Só que você dá as costas e vai embora. Né? Ou seja, depende de você. Você volta para o guru, ele vai lhe mostrar novamente o caminho. E assim acontece. Ou seja, os gurus, eles acontecem a todo momento. Até o momento em que um de nós vai crescer tanto que vai se tornar um guru também. Né? Eu estou aqui como aluno, o Bruno já é um professor, estuda muito mais do que eu, muito mais do que nós. Em certo momento vai se tornar um guru, assim como cada um de vocês. Assim como Jesus começou pequenininho, foi crescendo e hoje, em algumas filosofias como a espírita, dizem que ele é o governador do planeta Terra. Né? O mestre dos mestres que estão aqui. Né? Mas agora a gente vai falar especialmente desse guru aqui, Yogananda. No mantra que Bruno colocou ali, ele diz Jai Yogananda. Jai é uma reverência que se faz ao mestre. Yogananda, deixa eu escrever aqui. Ui. Minha letra é mais feita que a tua, Bruno. Yogananda. Pronto. Antes dele ser Yogananda, ele era Mukunda. Mukunda Lal Ghosh era o nome de nascença dele. Uma criança diferente, muito danado, muito aprontador, não gostava de estudar. Para terminar o ensino básico de Yogananda foi o maior trabalho, porque ele não queria, tudo que ele queria era meditar. Né? Então Mukunda foi muito trabalhoso para os pais dele. O que ele mais gostava era pesquisar a vida dos santos. Quando os amiguinhos dele queriam conversar com ele, queriam conquistá-lo, dizia, Yogananda, eu ouvi falar de tal santo em tal lugar. Aí ele dizia, não, esse aí eu já conheço, já fui lá, já meditei com ele. Ele, não, outro tal santo ali, não sei o que, isso aí eu já conheço, porque ele viajava, ele pegava trem, ia para vários lugares para conhecer os santos. Essa era a dedicação da vida dele. Uma vez Mukunda pegou uma cólera, né? Teve a epidemia de cólera asiática. E nessa cólera ele foi desenganado pelos médicos, disseram, não tem salvação. Né? Mukunda realmente, como milhares de pessoas, estavam sucumbindo com a cólera. Até que ele encontrou uma foto, deixa eu ver se encontra aqui, desse mestre aqui. Alguém conhece? Esse é o Lahiri Mahashaya. Foi o mestre do mestre dele. Né? Aí a mãe e o pai de Mukunda eram devotos de Lahiri Mahashaya. E tudo tinha um propósito. Né? Tudo que Mukunda ia passando na vida dele tinha a ver com esse mestre. Era como se fosse um caminho já pré-determinado, sabe? E Yogananda, ele era uma pessoa incomum. Não era aquela pessoa que chegou e foi aprendendo tudo para se iluminar. Era como se ele tivesse descido. Fica até
pouquinho emocionado. Tu corta essas coisas aí depois. Né? É uma história fantástica, gente. Nossa, eu li assim, pingando lágrimas no livro. Aí o pai de Mukunda se chamava Bhagabati. Bhagabati era um homem de classe média alta. Ele era um dos dirigentes da Companhia Ferroviária da Índia, não é? E ganhava muito bem. Ele era um homem austero, uma pessoa boa, mas firme, né? Com Mukunda, com os outros filhos, ele tinha mais 4 irmãos. E a mãe de Yogananda, que parece muito com ele, ela é a cara da mãe, né? Ela era muito amorosa e era discípula de Lahiri Mahashaya. E ela tinha a foto de Lahiri Mahashaya. E ela disse a ele, eu quero que você ore. Eu quero que você ore para ele. Eu quero que você ore para ele até você ser curado. Não vai puxar para botar online, não. Oi? Na época ele era vivo. Mukunda criança, ele desencarnou, Mukunda era criança ainda. Aí ela tinha a foto na parede e disse, olha, você vai orar para ele até você ser curado. Né? Por quê? Isso aí. Só que ela sabia o porquê. E ele foi lá e orava, passou dias, até que em determinado momento o quarto dele se iluminou. Quase que instantaneamente ele foi curado. Deixa eu passar para outra parte aqui. A irmã de Mukunda, às vezes chamava ele de bruxo. Porque ele dizia que tudo que ele queria acontecia. Deus fazia para ele. Né? Até um episódio simples em que eles estavam brincando. Tinham as crianças empinando pipa. E ele disse, nossa, eu vou pedir a Deus para me dar aquelas 2 pipas. E a irmã dele disse, nossa, você está variando da cabeça, isso é impossível. Aí ele sentou-se e pôs em oração, os meninos brincando aquele negócio de cruzar a linha das pipas para ver quem parte, uma pipa se partiu e se enganchou num cacto pertinho dele. Aí ela, não, isso foi sorte, isso não existe. Até que em determinado momento, a outra pipa se soltou e veio também, ficou lá bem pertinho dele, né? Aí ela correu para a mãe e disse, mãe, Mukunda é bruxo. Que coisa louca. Aí pronto. Ele, na sua jornada em busca de santos, ele conheceu vários santos que ele buscou. Tinha um santo de 2 corpos, muito famoso na Índia, quem leu aí lembra. Tinha o Swami Tigre, que era um lutador bem musculoso. Tinha o Swami dos perfumes, ele fazia brotar perfume pelas mãos. Né? Inclusive, eu já vi um médium aqui no Brasil que faz esse mesmo efeito. Eu fui para um evento desse médium no Rio de Janeiro. Ele pegava uma garrafa d'água fechada, começava a escorrer perfume pelas mãos. Quando você abria, era perfume puro dentro da garrafa de água, que estava lacrada. Ou seja, são fenômenos que acontecem em todo canto. E ele dizia, nossa, isso acontece o tempo todo. Mas a gente está tão voltado para as questões insignificantes da vida, né, que isso não tem importância. Quando aparece alguém desqualifica, já ninguém quer mais saber. Né? Mas esses santos, esses fenômenos, essas coisas extraordinárias, elas estão o tempo todo aí. Mas as pessoas não se interessam por isso. De vez em quando um busca um guru porque quer um milagre, quer uma cura, quer alguma coisa do tipo. Né? E ele disse que esse é um caminho muito errado, é o caminho do ego. Não é o caminho da yoga verdadeira. A yoga que é união. Né? Yoga você vê até pelo nome de Swami dele, que ele ganhou do mestre. Yoga, união. Ananda significa algo sublime. É união com o sublime, Yogananda. E depois que ele encontrou o mestre dele, ele ainda ganhou o nome, o título
de Paramahansa, ou Parahansa, na Índia é chamado mais de Parahansa, que a gente chama de Paramahansa, que significa o cisne divino. Né? O cisne é um símbolo do que há de mais puro na Índia. Né? Aí o grande cisne que se uniu a Deus. Né? É o título dele. Yogananda, nessa peregrinação pelos os grandes mestres da Índia, não só da Índia, ele viajou à Europa também, conhecendo figuras católicas, figuras de religiões variadas, mas que eram capazes de se ligar a Deus de tal forma que produziam coisas extraordinárias, como uma santa católica que não se alimentava, né? Não comia nada há muitos anos. Ela era bem idosa, essa mulher. Aí ele foi para lá para conhecê-la. Um que ele conheceu, todo mundo aqui conhece, Mahatma Gandhi. Ele era contemporâneo de Mahatma Gandhi, né? Ele foi até Mahatma Gandhi, ele chegou justamente no dia que Mahatma Gandhi fazia o jejum dele. Mahatma Gandhi fazia jejum uma vez por semana. Era um jejum não só de alimentação, mas um jejum espiritual e um jejum de silêncio. Ele não falava uma palavra. Era só ligação com Deus durante um dia inteiro, toda semana. Aí os dois ficaram em oração durante esse dia e no dia seguinte, Yogananda iniciou ele na Kriya Yoga. Pouca gente sabe disso. Outro que ele conheceu, o Swami, por exemplo, dos perfumes. Foi um que ele conheceu, mas eu acho que foi o que ele menos gostou, o que ele dá a entender nos livros. Porque ele era assim, isso foi no tempo dele de jovem, quando ele conheceu o Swami dos perfumes. Ele era muito crítico. Ele chegava até os santos e criticava, fazia coisa que os discípulos dos discípulos ficavam tudo por fora. Assim, cara, que falta de respeito. Como é que pode você chegar aqui e falar isso e dar risada aqui dentro e tudo? Né? Mas ele era bem assim, ele chegava, questionava tudo. E ele chegou para esse Swami e disse: qual a importância de você transformar as coisas em perfume? Quem quer perfume não é melhor ir num boticário e comprar? Imagina. E os discípulos já se levantavam e não é assim que você fala com seu mestre. Só que onde ele chegava também, os que eram mestres de verdade ou estavam perto, já conheciam a essência dele porque sentiam. Né? E diziam, não, deixa ele falar. Né? Tinha mestre que ele chegava lá, tinha parece que era Pranabananda, que ele estava há 30 anos dentro de casa, sem sair de dentro de casa. A casa dele era o ashram. O ashram é o local sagrado do yogi, onde ele dá aula a seus discípulos. E fazia 30 anos que ele estava lá. Na parte de baixo ficavam os discípulos, na parte de cima ficava ele. De vez em quando ele descia para instruir os discípulos, muito de vez em quando. E o máximo que ele chegava era na época do evento Kumbh Mela, ele ficava na calçada. É um evento sagrado que acontece na Índia uma vez a 6 ou 8 anos, não estou lembrado. E quando Yogananda chegou lá, quando ele chegou, ele já ia subindo a escada. Aí o discípulo se levantou, não pode. O mestre não gosta de ser importunado. Quando pensa que não, o mestre vem descendo. Né? Já sabia que ele estava chegando. Aí disse a ele, venha, suba. Aí os dois subiram, meditaram lá por uma hora e depois desceram. E os discípulos ficaram tudo, nossa, como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Que nem a gente, os discípulos mais elevados, ele leva lá para cima. Não vou lhe dar água. Aí pronto, porque esses mestres o chamavam de pequeno mestre, não, como era um nome bem engraçado. Senhorzinho. Ele é o senhorzinho. Ele, criança ou adolescente, todo mestre chamava ele de senhorzinho. Tem um nome lá em sânscrito que eu não estou lembrado, mas a tradução fica mais ou menos. E Yogananda, ele gostava muito de quase todos esses mestres, mas ele não sentia interesse em seguir nenhum deles, né? E ele estava em busca de um mestre, assim, de forma muito firme. Eu preciso encontrar um mestre espiritual. Mas nenhum desses mestres, por mais profundo que fossem, ele se identificava, não é? Ele gostou de um que era um pouco estranho, mas ele disse que por conta da juventude ele ficou encantado com a história, que era o Swami Tigre. Ele conheceu o Swami Tigre, foi para lá meditar junto com ele, passaram um tempo e o Swami começou a contar a história dele. Ele
vivia na floresta da Índia, lá tem muitos tigres, né? Os tigres às vezes invadem até os centros urbanos. Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Paramahansa Yogananda Jai Guru Jai Paramahansa Yogananda Jai Guru